Qual a tua visão sobre esses portais, sites, diga lá o nome que quiser, voltados para a área da fofoca, São da necessários. desconstrução? São necessários. São necessários. Só que eu entendo pelo seguinte: Deus usa a Babilônia como punição do erro do seu povo. Mas é o próprio Deus que vem como juízo para a Babilônia. Esses portais, eles são usados por Deus como punição para o seu povo. Mas a pergunta que fica é: será que eles estarão preparados quando Deus se colocar como juiz deles? Como aconteceu com Nabucodonosor? Deus chamou Nabucodonosor de meu servo. Mas Nabucodonosor era ímpio. Nabucodonosor levou o povo de Jerusalém cativo. Nabucodonosor fez o povo de Israel sofrerem. Como Deus chama Nabucodonosor de meu servo? Por quê? Deus estava usando Nabucodonosor como uma ferramenta de juízo para o seu povo. Então você está Mas dizendo... chegou um momento que Deus se fez juiz de Nabucodonosor. Como que ele estava? Então você está dizendo que Deus usa esses sites. Usa como uma ferramenta de juízo. Hoje, por exemplo, o cara que pensa em vacilar, em errar, em pecar, ele pensa algumas vezes, pô, com medo de ser exposto nesses sites. Porque se fosse assim, não tinha acabado um monte não tinha aumentado, só aumentou, pô. Não, às vezes não aumentou, não. Então você não acredita que esses sites eles têm alvo específico? E que outros eles passam de largo? Eu acredito que isso Você não acredita nisso? Eu acredito que isso é muito relativo, né? Você não acredita Talvez que eles escolhem uns, outros que se pagar não vai pro ar, a história não vai... Não, eu não acredito. Você não acredita nisso? Não, eu acredito que se a notícia se tornou pública, eles ganham dinheiro através da monetização. Tá, mas e a notícia, e são cobrados... E a notícia que o cara posta a notícia, daqui a 2 minutos ele vai e tira do ar. Talvez porque tinha alguma inverdade na notícia, né? Não tem verdade, eles colocam lá. Erramos, não sei o que, papapá. Não, coloca uma errata. Então você não acredita que eles têm alvos específicos, decididos, que chama aquela pessoa no privado e diz, ó, tem um negócio pra acontecer com você aí. Se tiver, eu desconheço, né? Então eu não posso falar daquilo que eu desconheço. Se tiver, eu desconheço. Porque você tá colocando... Não, isso eu tenho liberdade aqui pra gente não, até discutir. eu falei pro senhor, não. 3 coisas dão certo no podcast. Não, polêmica, eu não briga gosto, e choro. mas eu não quero brigar, não. Se der uma hora aqui não tiver... Meu nível de briga é muito... Eu sou muito 880. Não, vamos pro 80 então. Não. O senhor é meu convidado, eu quero só entender a sua maneira de entender e eu tô respeitando. Sim. A sua maneira de ver é que o senhor usou a expressão que o senhor usou é Deus tá usando. Mas ao mesmo tempo, eu vejo que existem alvos específicos. Que não é a mesma medida para todos. Eles escolhem a quem atacar, da maneira que ataca, a forma como ataca. Então eles colocam mais intensidade em uns e menos em outros. Promovem uns, despromovem outros. São seletivos. São seletivos, eles são alvo certeiro. E aí quando o senhor fala que Deus está nisso, aí é onde eu tô questionando Deus. Porque eu, Anderson Bravo, não vejo Deus. Tá. Deus usa também não vejo diabo, não, tá? Tá. Deus usa ferramenta. Eu também não vejo diabo, não, tá? Sim. Deus usa pessoas como ferramenta, sim ou não? Sim. Por exemplo... Porque, assim, a minha visão sobre esse tema, ela tá muito pautada em Mateus 13. Do joio e trigo crescer junto e o servo queria fazer a colheita ali. E o senhor fala, não se mete nisso. Deixa, porque quando você tira o joio antes da hora, você também arranca trigo. Sim. E esses sites, eles não pensam que quando eles exploram e expõem o erro, e eu tô fazendo o erro entre aspas, porque dentro de histórias tem muitas inverdades, tem muitas mentiras, tem muitos exageros, eles não pensam que tem alguém ali que vai se afastar. Sim. E ele vai botar na conta da pessoa que eles estão expondo. Mas eles não entendem que eles foram os que jogaram para fora aquilo. Eles não pensam assim, alguém acabou de ver essa matéria e hoje não vai num culto. Eles não têm esse pensamento. Então eu não consigo ver Deus nisso. Pastor, essa é a minha questão. Mas se a gente for pensar assim, muitas coisas que há na Bíblia não deveria vir à tona. Mas é por exemplo, a Bíblia. Você não pode colocar no mesmo nível
um site de fofoca que na grande maioria é feita por gente frustrada, que não conseguiu alcançar a vida ministerial, é um camarada que não tem nunca fez nada por reino, nunca fez nada por reino. Ele conseguiu encontrar um mecanismo financeiro, ele ganha dinheiro com aquilo ali. E a Bíblia é um livro completo, que tem erros e acertos. Pessoas que deram certo, pessoas que deram errado, e estão ali. E é um cânon sagrado. Tem a inspiração do Espírito Santo. Outra coisa é eu, Anderson, um indivíduo, pessoa física, decido criar uma maneira de ganhar o meu dinheiro através da destruição de alguém que tem por Deus um chamado, um ministério, e é Deus que vai acertar com ele, parceiro. Se ele estiver enganando todo mundo, no final do dia, todo mundo vai prestar conta diante do tribunal. Haverá uma prestação de Inclusive, contas. a sua linha de raciocínio, ela é linda. Eu achei maneiro. O senhor fez uma linha de raciocínio perfeita. O senhor colocou esses camaradas como Nabucodonosor. O senhor colocou todos eles como Nabucodonosor. Ó, vocês estão julgando, mas vocês vão estar prontos? A pergunta é essa. Achei fantástico. A minha questão tá só no lance de Deus, tá? Assim... Não, de Deus. Por exemplo, a jumenta. Vou dar um exemplo. A jumenta, ela era usada por Deus ou foi usada por Deus? Foi. Jumenta foi. Não era, mas foi. Foi. Então, existem pessoas que não é usado por Deus, mas por um momento Deus o usa por um propósito. É nisso aqui que eu tô falando. Eu tô dizendo que eles são constantemente usados por Deus? Não. Mas por um momento eles são por um propósito. É porque... eu vou mudar. Não, mas continua. Não. Vamos lá. Esse assunto ele transcende a compreensão da espiritualidade pra mim. Sim. O senhor colocou a jumenta. Eu tenho um vídeo antigo na internet que eu paro meu carro assim numa estrada e tem um jumento parado assim. Aí eu fico assim, fala jumento. Aí o jumento não fala. Você viu? O jumento não fala. Jumento só fala quando o profeta tá distraído. Então, essa prerrogativa de compará-los à jumenta, você deu muita ênfase a eles. E eu não vejo nesses indivíduos nada de Deus. E vou repetir, e nem do diabo. Eles encontraram um nicho profissional. É mais ou menos a mesma linha de raciocínio que eu tenho aqui no Rio de Janeiro, que é onde a gente está hoje aqui, sobre a questão da violência. Existem programas televisivos aqui no Rio de Janeiro que eles são pautados no tiroteio, no arrastão, na morte, na chacina. E quando isso não tem, sabe o que eles fazem? Talvez você não saiba disso. Eles pegam uma matéria e falam assim, mulher foi assaltada. Aí, você acha que foi aqui no Rio de Janeiro? Não, foi lá na Bahia. Aí eles passam, porque eles não têm assunto. Eu entendo, precisa ter pauta. Tá entendendo? Eles não têm assunto pra falar sobre o Rio de Janeiro, aí passa de outros estados, de outras cidades. Ou seja, eles são sustentados, aquela mídia, a partir de uma tragédia. Esses indivíduos é a mesma coisa. Então vamos tirar a questão espiritual. Eles precisam de uma queda, de um escândalo para sobreviver. Porque eles não vão chegar na sua vida, no seu ministério, e vai fazer uma matéria contigo sobre os missionários que você ajudou ao longo do teu ministério. Entendeu? Sim. Das cestas básicas que você doou, das vidas que se renderam a Cristo. Eles vão fazer um apontamento ou outro para não ficar tão perdido. Mas eles não vão dedicar a mesma força. O senhor fala deles expor apenas os fracassos. Exatamente. Não as coisas boas que é feito. E aí, quando eu falo sobre eles escolherem um alvo, eu digo assim, vou te dar um exemplo. Tem um camarada aí, que não sou nem contra nem a favor. O cara, ele era especialista em flor de lis. O cara, ele batia na flor de lis, antes da flor de lis matar Anderson do Carmo, se é que matou ou não tô entrando... Ele já batia na flor de lis. Tem um outro que ele ia num culto do Leonardo Salles. Ele escolheu o Leonardo Salles. O que ele viu lá na vida, no algoritmo dele? Pô, quando eu falo do Leonardo Salles, cara, eu tenho engajamento. Então eu não posso dizer que esse cara está sendo usado por Deus. É a minha visão e eu respeito a sua. Não, eu entendi. Tu tá entendendo? Eu entendi. Mas o fato de ser usado por Deus não significa que a pessoa é salvo, né? Sim, não, mas aí o assunto não é outro. Existem homens de Deus e existem homens que Deus usa. Sim, concordo. Homens de Deus é diferente de homens que Deus usa. Plenamente com o senhor. Mas o assunto aqui é o cara falar pra mim que esses sites são um instrumento de Deus. Eu só tô questionando isso. Em alguns momentos pode ser. Deus pode usar esse site como um instrumento para trazer à tona algumas coisas que acontecem na sua igreja. Que o próprio Deus está descontente. Deus não precisa. Agora vamos agora numa visão... O senhor é assembleano. Vamos agora... O senhor é assembleano. Sim. O senhor presenciou, eu presenciei
o culto acontecendo. Assim diz o Senhor nesta noite. Pastor Anderson Bravo. Estou eu, Pastor Anderson Bravo. passar 2 dias, meu irmão. Proof. Sim. Morrer, Agora, bater com o carro, aparecer, agora sem rede social, sem internet, sem nada. Deus tratando a igreja nessa geração, pela igreja. Não. Nessa geração... Então Deus recuou? Não, Deus não recuou. Nessa geração, quem é que está dando crédito às vozes proféticas? Mas aí Deus cumpria. Deus cumpria. Não, a pessoa falava, era descredibilizada. É o profeta Maqui. Toma um tapa na cara. Pô, o profeta falou, vou botar uma roupa aqui. Micaías, perdão. Vou botar uma roupa aqui, fingir que sou soldado, e vou pra guerra. Não é isso? Aí levanta o bracinho, o sovaco aparece, pum, a flecha entra. É isso que eu acredito. Eu vi, ninguém me contou. Eu vi muitas mulheres que não tinha rede social, que não tinha internet, ser tomada num congresso. Tu que tá aí nesse altar, aí, ppp, papapá, e papapá. Ninguém filmava, ninguém tirava foto, ninguém postava na internet. A senhorinha era ridicularizada. Sai daí, cala a boca. Sininho tocava. Passava uma semaninha, meu irmão. A casa caía. Mas eu acredito que o propósito de Deus hoje é moralizar a sua igreja. E de que forma você moraliza? Expondo os erros. Pastor, o senhor falou agora há pouco aqui que o boom da pandemia, na pandemia, foi os podcasts. Muitos desses sites, e tem um específico. Agora eu sou totalmente contra. Algum tempo atrás, o camarada, ele nem botava a cara dele. Eu me lembro quando ele lançou o site dele, ele ganhou um prêmio. O site dele ganhou um prêmio. Lá em São Paulo, ele nem foi entregar, recebeu o prêmio. Aí quando veio a política, agora de 2022, ele mudou a temática e começou a fazer entrevista com pré-candidatos. E aí ele botou a cara dele. Então, durante muito tempo, ele dizia que ele nem era o dono do site. Eu tenho isso escrito por ele. Ele falando, não, o site não é meu, não. Quando ele viu que ele podia botar a cara, hoje ele paga de entrevistador e tal. Esse cara nunca foi visto com o conceito de alguém que é a moral da igreja. Ele é alguém que está se promovendo através de tragédia, isso é fato. Goste ou não, aceite ou não, eu, com muito respeito que eu tenho ao senhor, eu não vejo Deus. E repito, também não vejo o diabo. Tudo bem, eu vejo um indivíduo que encontrou um nicho profissional e vai meter a cara. Isso é igual com muito respeito aqui, ô Lucas. Lucas, com o respeito que eu tenho a você, o Ninja. O Ninja é tricolor. Mas ele entendeu que se ele falar do Flamengo, nos áudios dele pro WhatsApp... Tô falando mentira, Lucas? O Ninja. O Ninja lá que fica... Que ele manda aqueles áudios. Eu não aguento esse Flamengo! Eu vou embora pra Barra Mansa. Não tem lá? O Flamengo contratou ele. O Flamengo contratou um tricolor pra fazer... O cara viralizou na internet com áudio. Sim. Então ele faz um áudio tipo assim, esse Flamengo tem pacto com o diabo, não sei o quê, porque quando a gente acha que vai perder, ganha. Aí isso é engraçado. Então o cara é tricolor e ele encontrou no Flamengo a maneira de ganhar dinheiro. É isso que eu tô falando. Eu entendi. Eu vou tirar a questão espiritual. Vamos falar da questão profissional. Que o cara encontrou nesse nicho uma maneira de ganhar dinheiro. Beleza. Para a sociedade, e inclusive muitos crentes, Léo Dias faz jornalismo. Sim ou não? Muitos crentes acompanham Léo Dias. Mas qual é o jornalismo de Léo Dias? Expor os bastidores das celebridades. E o Léo Dias está expondo agora os bastidores até da igreja, que chega lá. E os crentes assistem Léo Dias e chamam o quê? Baita profissional. Grande profissional. Agora, no meio gospel, nós temos um jornalismo que expõe os bastidores de gospel. Aí a gente vai demonizar? Vai. O jornalismo? Não precisa nem não é demonizar, não. É falta de caráter mesmo. Não tem demônio, não. O diabo nem tá nisso. Nem tu apareceu no Léo Dias também, foi? Eu fui o primeiro. Léo Dias? Eu fui o primeiro. Fiquei sabendo não, pô. Eu fui meia capa de jornal quando era jornal. Do Léo Dias? Eu fui meia capa. É mesmo? Foi o jornal mais vendido dele. E aí ele descobriu que era bacana falar de... Eu fui o primeiro. Junho de 2017. Em junho de 2017, eu fui meia capa do Jornal Dia. E a frase, você falou uma frase muito bacana aí agora aí. Você falou assim, o Léo Dias, ele é especialista em lidar com celebridade. Não foi essa frase? Sim. Quando eu liguei pra produção dele, porque eles fazem a matéria e eles postam, no final eles postam assim, até o final desta matéria, nós tentamos entrar em contato com o... Mentira, né? Mentira, eles não fazem isso. É você que tem que ficar ligando pra falar. E você não consegue falar com ele, você fala com alguém que fala por ele.
E aí eu virei e falei assim, eu não sou celebridade, eu não sou ator. Porque quando o Belo separa da Graciane, ele lança uma música. Entendeu? Quando o Arthur fulano termina com a ciclana, ele ganha a possibilidade de ir do papel da novela das 9, porque aquela fofoca não destrói ele, promove ele. Mas o pastor Acabou é destruído. Se você falar por... Você hoje, é lógico, com a justiça que está melhorando isso, até médico que é pego em situações que foi negligente, alguém morreu, ele continua com a profissão. Tem que entrar uma comissão para poder tomar o certificado dele. Mas isso é um processo. O pastor, ele é desconstruído na hora, naquele momento. Acabou, Zé Fini. Então, o que eu estou dizendo para você é o seguinte, esses sites, e aí cada um vai ter uma maneira de entender, até porque eu não sei, eu sei que isso não é o seu caso, muita gente também se promove em cima. Eu tive um amigo em particular, que ele tem uma igreja numa mesma cidade de um outro pastor, fora do Brasil, e esse site escolheu atacar ele, para destruir ele. E o cara do lado, cheio de BO, não foi atacado. Entende isso que eu tô te falando? Entendo. Então, entendo. eles foram específicos. Eu tive pessoas que eu conheci que cometeram suicídio. Porque chegou, ó, amanhã vai sair uma matéria com teu nome sobre isso e isso. E o cara não tinha cabeça, se enforcou. Então, não há nenhum tipo... Aí Deus tá num negócio desse? Deus tá... Não, mas aí, o senhor me entenda. Eu não estou dizendo que toda a ação em pontos são usados por Deus a fim de moralizar a sua igreja. Deus usa Quem moraliza a igreja é o dono da igreja, irmão. Mas Deus usa pessoas como ferramenta de juízo. Quem moraliza a igreja é o dono da igreja. O noivo da igreja é Jesus Cristo. O ceifeiro Mas como ferramenta de juízo. Ele que tem a paia na mão. Como é que um camarada que nunca foi pastor de igreja, um cara que nunca ganhou uma alma para Jesus, que nunca entregou um folheto, um cidadão que não sabe, ele não sabe o que é fazer um funeral, ele não sabe o que é fazer um batizado, ele não sabe o que é subir no morro, ele não sabe o que é andar na roça, ele não sabe o que é pregar para 2 pessoas, ele não sabe o que é chegar a uma família destruída e Deus te usar para restaurar. Eu não tô falando de pregador itinerante, não, tô falando de pastor. Como é que um cara desse vai ter autoridade para moralizar a igreja? Esse cara não tem essa autoridade. Mas eu não estou dizendo que ele não é esse cara. Ele não é uma pastor, autoridade. Pastor, presidente, bispo de convenção não tem essa moral para moralizar a igreja? Nenhum bispo existente no cenário nacional e internacional pode moralizar a igreja. Você pode falar, você pode subir no púlpito, você tem voz, você tem um bom alcance, então você é pastor da convenção, você pode trazer uma palavra lá para todo mundo ouvir. Agora, quem moraliza a igreja é o próprio Deus. Você sabe disso, você conheceu da Bíblia. Quantas vezes Deus, para tratar o seu povo, permitiu rei perverso, ataque do inimigo, doença. Deus tentou moralizar a igreja dele na pandemia. Aí vai lá, Deus também... E o que a igreja fez? A igreja aprendeu o quê? Aí Deus vai lá e permite também esses sites para expor bastidores, para ver se as pessoas são alinhadas ao propósito. Tá certo, você tá certo. Não tô não. Eu quero dizer o seguinte, quais são os sonhos do Fábio pro próximo tempo do Eu Acredito Podcast? Eu quero continuar conversando contigo sobre o tema anterior, não muda não. Não, é que o tempo tá acabando. Não, eu não tô correndo não, sabe por que eu não tô correndo? Por 2 motivos. Primeiro que eu entendo que... Eu falei uma frase pro meu filho essa semana, eu tenho um filho de 26 anos, eu falei uma frase pra ele assim, tem 3 coisas que teu pai não tem medo: da morte, de outro homem e de problema. Paradoxalmente, o primeiro, eu aprendi da religião que eu vim, e não da que eu tô hoje. Eu aprendi a não ter medo da morte o tempo que eu era kardecista. O kardecista é a raça que mais não tem medo da morte. Eu vejo um monte de crente com medo de morrer, então eu nunca tive medo de morrer, eu não tenho medo de outro homem e não tenho medo de problema. Principalmente se fui eu que causei o problema. Só que esse assunto é um assunto que ele é carta marcada. Eu vou falar, vou bater, vou arrebentar, o povo vai continuar seguindo, o povo vai continuar compartilhando, ele vai continuar fazendo, ele é capaz de pegar o meu corte aqui e postar lá para ganhar dinheiro em cima do que eu acabei de falar, porque ele está cauterizado. Esse é um tema que você não tem resposta. Se eu abrir o meu Facebook aqui, eu vejo um monte de gente que fala mal seguindo esse indivíduo, seguindo esse site. Então, o debate fica desnecessário, não é porque eu não tenho o que falar.
É porque é um tema que a igreja se vendeu. A igreja foi se vendendo por esse site e na política, um monte de gente que eu via no púlpito batendo, quando veio pré-candidato, deu entrevista. Sabe o princípio da Globolixo? Globolixo, não assista Globolixo. Aí o Pedro Bial te liga, quer vir aqui no Pedro Bial? Aí você faz um banner, gente, assista ao Pedro Bial, é hoje que eu vou estar lá. Ué, mas não é lixo, pô. Lixo é lixo. Com você ou sem você, lixo é lixo. Então, esse tema, não é que eu tô fugindo desse tema, é que pra mim Não, voto vencido. Mas eu não vejo que esse o senhor tá site, fugindo, não. ele vai permanecer e outros vão crescer porque a igreja aceita-o. Mas eu não vejo que o senhor está fugindo, não, até porque o senhor falou mais desse tema do que eu mesmo. Não, Tu não deixou nem eu falar. Não, porque você quis entender a minha linha de raciocínio, quando eu falei porque eu não vejo nem Deus nem o diabo. Entendi. E eu entendi a sua colocação. Não vejo nem Deus nem o diabo, eu vejo mau caratismo. Eu vejo Deus eu usando, vejo malandragem. Eu vejo Deus usando em situações pontuais e eu vejo a questão profissional Então, do eu site. vejo Deus profissional agindo, porque eu eles vejo recebem muito monetização. dinheiro. Não é muito, não. Claro que é muito. Pra quem trabalha. Não, é muito. Só se tu sabe do que eu não sei. Com certeza eu sei que você não sabe. Ele ganha muito dinheiro, não é pouco, não. Ele ganha muito dinheiro. Não é pouco dinheiro, não. É muito dinheiro. Ele e os outros. Se tem vida miserável, é porque é o resultado do que estão plantando. Se não tem vida próspera, é porque é a prova que o dinheiro, igual quem vive do tráfico, entra milhões, mas os caras vivem como um rato intocado dentro de favela. Ok? Eu não quero... E aí eu espiritualizo a conversa. Sim, eu não quero associar o que eles fazem aos profetas do Antigo Testamento. Mas eu sabia que a maioria dos profetas do Antigo Testamento, eles não recebiam uma mensagem de Deus para passar para o povo. Eles sabiam o que estava acontecendo no cenário, conhecendo a lei, eles identificavam que o povo estava fazendo era errado, aí eles profetizavam contra o povo? Ali é no cara, no indivíduo. Então, assim, às vezes Deus não precisava falar que o povo estava fazendo errado para eles falar para o povo que estava errado. Olha o que você acabou de falar. Olha foi o exemplo que você deu. Você falou de um profeta que tem um histórico. Eu estou falando de um camarada que não tem história nenhuma. Quem é esse indivíduo antes disso? Ah, ele é um pastor de igreja, ele é um obreiro que já ganhou alma para Jesus. Não, é um indivíduo malandro, esperto, que tentou outras coisas. Sabe o cara que canta forró, mas no fundo ele gosta de música clássica? Sabe? Sim, sim. Sabe o atacante que resolve ser goleiro porque não conseguiu fazer gol? É esse cara. Você tá fazendo um comparativo como se ele tivesse um chamado. Ele não tem chamado. Ele é frustrado por não ter chamado. Só que chegou uma hora que ele falou assim, pô, sabe uma coisa? Eu vou ganhar dinheiro. E eu vou ganhar dinheiro como? Eu vou ganhar dinheiro com aquilo que sempre existiu. Escândalo é novidade? Não, como eu disse, é que os escândalos estão na Bíblia. Estão né? na Bíblia. Paulo expõe exatamente. um ato de um adolescente, de alguém que se relacionava com a própria mãe. Exatamente. É um ato incestuoso na igreja mais pentecostal da Bíblia, que é a igreja de Coríntios. Tem gente lá que fritou os filhos na frigideira. Então, tá na Bíblia. Eu não preciso de uma outra pessoa para me falar. Para me mostrar. Você está usando muita frase para moralizar a igreja. Esse pessoal não está preocupado em moralizar a igreja. Porque se eles fossem preocupados em moralizar a igreja, sabe o que eles faziam? Eles montavam uma igreja. Eles eram pastores. Eles teriam um rebanho e o rebanho deles seriam levados pela palavra, pela verdade, por uma conduta ética. A família deles seria um exemplo para que outras pessoas olhassem a vida dessa família e dissessem assim, poxa, o fulano lá do site tal, pastor, ele é um pastor excelente. Mas me responde uma coisa. Se não houver essas exposições, será que a pessoa que está errando, que está vacilando, vai cair em si? Por si só? Por exemplo, se Natan não chegasse até Davi e desmascarasse Davi. Olha como é que você compara Natan. Você compara. Não, eu tô dando um exemplo. Eu tô dando um exemplo. É profeta, eu tô dando um exemplo. Se Natan não desmascarasse Davi, Davi ia cair em si? Lindão, presta atenção. Olha só, você sempre compara gente boa com gente ruim. Natan era homem de Deus. Mas Davi cairia em si? Não importa, não é sobre isso. Eu tô falando sobre... Se não houvesse esse site, essas pessoas, o senhor acredita que por si só a pessoa que errou cairia em si? Mudou o quê, irmão? Continua a gente caindo, continua a gente... Continua, mas se essa pessoa não fosse... pior. E às vezes eu chamo isso em alguns momentos de atropelamento divino. Não, senhor. Atropelamento. Pastor, a pessoa está se perdendo que Deus não quer o perder. A pessoa está se perdendo que Deus não quer o perder e permite isso. O senhor já ouviu a história de um pastor aqui do Rio de Janeiro que pegou uma menina de 16 anos? E o pai entrou na igreja para matar ele. E aí o pastor presidente dele deu um dinheiro pro pai e o pessoal foi embora do Rio de Janeiro?
Você viu essa história? Não vi. Olha aí, tá vendo? Você viu a história de um filho de um pastor aqui do Rio de Janeiro, que pegou a menininha, fez um filho, aí o pastor descobriu, fez um casamento assim, num domingo à noite, assim, no meio do culto, assim, vamos casar o fulano assim, e consagrou o cara diácono, sobre essa história? Não vi. Não viu, não, né? Não ouvi. O senhor conhece um pastor aqui, famoso aqui do Rio de Janeiro? Que meia-noite ele anda de calcinha e sutiã dentro de casa. É lá do Goiás, né, não? Aqui do Rio. É outro que tem aqui? É outro não, ele é antes de Goiás. Tu conhece essa história? Não conheço, não. Tu não conhece a história? Não conheço. Eu poderia ficar falando aqui histórias que existem, que eu sei, que muita gente aqui sabe e que nunca foram vazadas. Cadê Deus que não usa esses esses instrumentos que o senhor está falando? As histórias existem, como sempre existiram. De pregadores que acabavam de pregar e depois ia para ponto, fazer ponto como gay. De pastor que foi pego, flagrado, desculpa a expressão, de 4 com outro rabando ele. E continuou pastoreando a igreja. E eu tô te contando essas histórias, não é porque, até porque eu não sou igual a eles. Eles sabem das histórias que eu sei. O senhor sabe de pregador famoso que vem aqui pro Rio. Lá pra aquela pedra que o senhor foi lá pra ali se fumar maconha sem ninguém saber. O senhor não conhece essas histórias. Não e conheço, nunca vai não. saber, sabe por quê? Porque essas pessoas pagam pra matéria não ir pro ar. Tem o esquema da amizade. E o cara que dono sabe disso. Então não é a história do fulano, é a história de quem eles querem. Então eles não estão trazendo moralidade para a igreja. Porque se fosse para nivelar geral, o carro tinha que ser para todo mundo, irmão. Eles são seletivos. Eles escolhem o chamado aqui no Rio de bode expiatório. Quem é, como fazer, a maneira. O resultado final, tem gente que se mantém crente. Eu fui alvo. Eu me continuo mantenho crente. Eu continuo crente. Eu fui alvo. Mas eu não tô alvo. entrando no mérito, mas eu não tô falando, sabe o quê? Eu fui alvo, mas eu entendo O que eu tô dizendo pra você é o seguinte. Existem situações. O que eu tô dizendo pra você é o existem seguinte. situações pontuais. Não, eu tô dizendo o Existem seguinte. situações pontuais. Esse meu pensamento, é permitido. ele existe antes de acontecer comigo. Que fique claro isso aqui. Sim. É só me acompanhar um pouquinho, pegar vídeos meus, pregações minhas. Eu sempre tive esse pensamento. Porque eu sempre entendi que quem cuida da igreja é o dono da igreja. Isso eu aprendi lá no início da minha fé. Mas o dono da igreja tem suas maneiras de tratar a sua Mas igreja. não essas maneiras. Essas pessoas, elas podem usar a prerrogativa que for, que são lá o Nabucodonosor, o faraó, que são de Deus, que são amor. Eles podem ter a prerrogativa que for. Mas, de fato, de verdade, eles estão pensando em dinheiro. Certo? Porque eles não pegam a história de alguém. Eles escolhem um momento de alguém para destruir. E aí, por que eles não fazem isso com todos? Que eles sabem as histórias. Por que eles não fazem com todas as histórias que chegam até eles? Por que eles não se colocam numa situação de, tipo, nivelar? Eles escolhem. Eles decidem a quem atacar. Isso é fato. O senhor pode ou não ter a informação, ou não querer aceitar a informação. Eu aceito. E eu vou lhe respeitar. Eu vou lhe respeitar. Não, o que o senhor está passando para mim, eu estou recebendo. Eu vou lhe respeitar. Eu estou lhe ouvindo. Eu vou lhe respeitar. Mas eu colocar na conta desse indivíduo o comparativo de um Natan, um comparativo de um Samuel que vai até o Saul e fala, ó, encerrou teu ministério. Entendeu? O senhor não tem noção de coisas que acontecem, talvez. Então, eu não vou colocar Natan, não vou colocar Samuel, eu vou colocar Balaão. Balaão, ele quer espiritualizar o cara. Não vou espiritualizar. Balaão foi um falso profeta por quê? Por quê? Pode falar, senhor. Não. O Balaão, ele foi um falso profeta por ter profetizado alguma inverdade? Não foi. Não. Balaão se tornou um falso profeta por causa da ganância. Então, entra dentro do que o senhor falou. Se é grana, se é dinheiro, mas está expondo fatos... Aí vale. É um falso profeta. Ele é um falso profeta. O falso profeta é ele. Não, eu não estou dizendo que Balaão foi falso profeta por quê? Não foi porque profetizou uma inverdade. Não existe uma profecia mentirosa de Balaão. Mas ele é considerado como o maior falso profeta da Bíblia por causa do dinheiro que por causa da ganância. Então, se tu tá falando que esse site, esses canais, as pessoas que trabalham com denúncias, expondo os bastidores da igreja, e em muitas vezes o que expõe são verdades e não inverdades, não poderia ser um Balaão?
Alguém que expõe verdades por conta de ganância, por causa de grana, essa é a de sua grana, interpretação. de dinheiro. Não, eu só estou fazendo Pra mim não é questionamento. malão, não. Pra Eu mim, não pra mim é malandrão mesmo. Pra mim é sete. Pra mim é mau caráter. Pra mim é canalha. Pra mim é vagabundo, é bandido. Eu não espiritualizo em nada. Mas isso aqui não é espiritualização. Não, eu tô pegando não, sim, um não. exemplo bíblico, né? Então, sim, então. O senhor todo momento citou a Bíblia. E eu em todo momento não citei a Bíblia. Isso é proposital. Porque a Bíblia pra eles não funciona. Eles não têm a Bíblia. Eu lembro que na minha história, e eu não levantei essa coisa aqui por causa da minha história, não. A gente tava num assunto que acabou. Não, rapaz, podcast é assim mesmo, a gente vai não, entrando mas nos é assuntos. porque eu tenho que acabar aqui. Concordando, Eu lembro que no meu caso, eles me chamam 10 horas da noite do dia anterior à matéria, e já com a matéria pronta, ó, amanhã vai ser uma matéria com teu nome, né? E eu usei todos os argumentos que eu implorando para eles não postarem aquilo. E o que eles queriam era dinheiro. E aí eu comecei a mandar versículos da Bíblia. Eu tenho tudo isso printado. Eu mandei versículo da Bíblia de Provérbios, que aquele que encobre e tal, ganhou e tal. Aí a pessoa responde assim, pô, aí tu me pega. Aí tu tá jogando pesado. Ou seja, a Bíblia para eles não tem significado. Então eu vou ficar pensando se ele é um balaão, eu vou pensar que... Eu não, porque ele não acredita na Bíblia. Tu consegue imaginar um indivíduo daquele dobrando o joelho e orando de manhã quando acorda, irmão? Você acredita de verdade que aquele cidadão, antes de comer, ele agradece a Deus por um prato de comida? Duvido. Ele agradece a tragédia, o suicídio, a queda. Essa situação te feriu bastante, né, pastor? Lógico. Machucou bastante, né? Não feriria não você, não? Claro que feriria. Claro que feriria. Machuca. É óbvio que machuca. Principalmente vindo de alguém que você estendeu a mão. Sim. Claro. Não é sobre apenas foi um site. Tem quanto tempo isso já? Já vai para 8 anos. Mas é um 8 anos que eles estão sempre requentando, né? De vez em quando sempre requenta. Eles gostam. Eu dou ibope. É legal, eu dou ibope. Eu sou um cara que eu sei que eu dou ibope. Eles não admitem que eu dou ibope, mas eu dou ibope. E chegou uma hora que eu liguei o que se dane, porque senão eu ia morrer. Eu realmente pensei em morrer, mas eu pensei, cara, eu sou crente. Quando aceitei Jesus, eu não imaginei que eu ia ser pregador. Eu aceitei Jesus porque eu tive uma experiência com Cristo, dentro de um quarto, dentro da Bíblia, sozinho. E o Eterno falou comigo, não foste vós que me escolheste, mas foi eu que vos escolhi. Entendeu? A pregação na minha vida aconteceu de uma forma literalmente desprovida de qualquer intenção. Eu falei para o senhor em off, eu fiz a mão inversa. Eu não era pregador itinerante, eu era pastor de igreja. Eu me torno pregador itinerante depois de várias coisas. Eu já tinha sido pastor de 5 igrejas, já tinha sido pastor presidente de igreja. E eu me torno itinerante. Eu tinha toda uma estrutura de reino ao meu redor. Então eu sustentava casais de missionários, ajudava creches. E eu tenho isso tudo com provas. Então a minha vida não era para mim. Eu nunca fui um pregador de ostentar, eu nunca fui um cara de usar sapato de 2 cores. Eu sempre fui um cara que para mim o reino era o reino. Cometi um erro, cometi o erro. Entendeu? E o meu erro acontece em um período. Eu passei por todo o trâmite da igreja. Eu fui disciplinado, eu fui exposto. Quando eu estava tentando restaurar toda a minha estrutura familiar, o cara pegou aquilo e joga pro ar, como se tivesse acontecido naquela semana. Então, quando você fala que eu fui ferido, você tem que pensar no conjunto da obra. Qual é o conjunto da obra? É uma matéria que sai em 17 de maio de um fato que aconteceu em outubro do ano anterior. Então, eu já tinha passado... Eu sou assembleano, irmão. Todos os trâmites de ser exposto numa plenária de 400 pessoas, eu passei. Ser retirado do cargo. Existem atas assinadas. Eu sendo destituído do meu cargo. Antes de postagem em Fuxico. Entende isso? Então, o dia que vai pro ar é o dia que eu tô tentando me levantar. O cara tá me mandando mensagem, que eu tô recebendo agora aqui, e eu tô com meu filho, que hoje tem 11 anos, 12 anos, que tinha 2 anos, no meu colo aqui, e eu mandando foto. Cara, eu tô com meu filho aqui, ó, no meu colo, você vai fazer isso mesmo? Então eu mandei versículo da Bíblia, eu mandei minha mão quebrada, eu tinha sofrido um acidente, eu mandei a foto do meu carro quebrado no dia. O cara foi desdenhando de tudo que eu mandei pra ele. Minha mãe com câncer internada, minha mãe morre no meio de tudo isso. Então não é só o pregador que comeu a cantora e escandalizou, não. Pega o contexto da história. Então quando eu falo, e de um cara que 3 anos antes, chega aqui no Rio de Janeiro com uma câmerazinha na mão e um companheiro, e eu levo nas igrejas, levo para jantar, ajudo.
Tanto é que o dia que ele me manda a mensagem, quando ele me manda a mensagem, eu falo, e aí, fulano, tudo bem? Ele, ué, tu tem meu número? Eu falei, você veio aqui, cara, no Rio. Eu sempre tive teu número. Esse cara, ele nunca vai admitir pra você que antes dele fazer o que ele fez, ele tentou de outras formas, sabe como? Eles criavam perfis fakes no WhatsApp. Aqui é a igreja Assembleia de Deus do interior do Rio Grande, não sei da onde. A gente quer convidar o senhor. Quanto é que o senhor cobra? Pra ver se me pegava nesse assunto. E eu dizia, eu não cobro não, irmão. Aí ele matava o texto assim, poxa, que coisa linda. Hoje todo mundo cobra. Aí daqui a pouco ele apagava. Apagava. Aí passava 15, 20 dias, era uma outra igreja. Nunca fechava a agenda, era só a pergunta. Nós somos aqui da Metodista Wesleyana, não sei da onde. Esse cara não vai admitir que era ele que fazia isso. Então toda a tentativa de desconstruir uma história de alguém que nunca cobrou, que cometeu um erro e que estava pagando por esse erro, e aí o cara simplesmente só pensou no financeiro dele. É triste. Eu entendo Então, a sua experiência olhar negativa. Dentro da perspectiva espiritual, o espiritual para mim nessa história toda é o favor de Deus. Sim. É a graça de Deus. É o amor de Deus na vida de alguém que hoje eu não tenho mais a vida que eu tinha como pregador. Mas eu sei que se a trombeta só eu sei que eu vou subir. Glória a Deus. Eu sei. Eu de verdade, um amigo meu falou para mim assim, você não vai estar em Mateus 7. Apartai-vos de mim, vós que... Você já foi exposto. Agora, e os que estão aí incubados aí que não é exposto? Se não houvesse essa exposição, o senhor teria essa convicção que o senhor tem hoje? Não, você não ouviu o que eu falei. Então você não ouviu o que eu falei. Eu ouvi. A exposição, ela acontece depois que eu estava sendo tratado, irmão. Ah, já estava sendo tratado. Irmão, presta atenção. Presta atenção. Pra gente terminar aqui. De verdade. Eu vivi um problema de setembro a outubro de 2016. De setembro a outubro. Certo? Sim. Naquele mesmo ano, a minha igreja soube da história. A minha igreja. Aí eu volto à questão do Deus que trata a sua igreja. O pastor faz uma reunião extraordinária, como um bom assembleano que faz. Está conosco eu era vice-presidente. Eu fui destituído do cargo. Eu cancelei todas as minhas agendas. E eu fiquei dentro de casa. Tentando salvar casamento e minha vida. Eu ia para culto de terno e gravata, não dava oportunidade. Não tomava ceia. Certo? Novembro, dezembro, janeiro. 3 meses. Eu volto em comunhão com a igreja. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Eu volto em comunhão com a igreja. Aí, a Satanás lá, que eu já tinha saído, manda, eu tô grávida. Eu não tava com a pessoa, acreditei, né? Aí fui no pastor, então, aquela história, a pessoa tá grávida. Então você vai ser disciplinado de novo. Aí eu fui de novo, disciplinado de novo, porque tinha gravidez. Aí fui disciplinado. Tô em janeiro, né? Aí veio fevereiro, março, abril. Voltei em comunhão. Aí eu estou vivendo a minha vida normal. Quando é em maio, eu recebo a mensagem. Amanhã vai ser uma matéria com você. Eu disse, matéria de quê? Que você tem um relacionamento de 4 anos, que a pessoa tá assim. Eu falei, cara, olha só, essa história não é verdade, aconteceu assim. Por favor, não faça isso. Tô com a minha mãe doente, minha mãe com câncer nos ossos, tô com meu filho aqui no colo, acabei de sofrer um acidente, tô com eu mostrava meu braço machucado, meu carro todo arrebentado. Ah, mas é muita gente envolvida. Quem é essa gente? Não posso falar, porque eu vou comprometer minhas fontes. Falei, você tem certeza disso mesmo que você vai fazer? É assim que você me paga por eu ter te recebido aqui no Rio de Janeiro, por ter feito isso aqui, assim? Você não, porque... porque já tinha sido tratado. Aí o cara vai... Não, ouve? Aí o cara, manda. 17 de maio, 21 de maio de 2017. Naquele momento, a historicidade do sistema, tá bom, vamos ouvir. Aí eu vou em plenário, então. Aqui é isso que está acontecendo, gente, é aquela história, tá bom, então foi o seguinte, nós não vamos disciplinar você, porque você já passou para disciplina. Aí eu, bobão idiota, vou para rede social, tô mais forte do que nunca, porque naquele momento, aí quem fez não se conteve. Aí é onde entra os dias. Em junho, a matéria que era do coisa, copia e cola, é a mesma matéria, copia e cola. Aí um dia meu telefone toca. Aí, Bravo, tá sabendo que tu é meia capa de jornal Dia? Pra você ter uma ideia, eu ouvi essa mensagem, o cara me ligou, era 9 horas da manhã. Quando eu fui na banca, já não tinha mais jornal. O condomínio que eu morava, todo mundo tinha comprado, a rua toda tinha comprado, o bairro todo tinha comprado.
Aí eu tive que ver no site. A mesma matéria, só que Léo Dias. A mesma matéria, copia e cola. Só que o nome do repórter era fulano, agora é Léo Dias. Aí aquilo se prorrogou. Aí a liderança fez o quê? Tirou o time dele. Fui excluído de convenção. A mãe dos meus filhos não aguentou o tranco. Vazou. Aí o bonitão aqui foi pra onde? Foi pra uma favela vender churrasquinho. E a vida de todo mundo seguiu. Passou 2 meses, enterro minha mãe, fiz o enterro da minha mãe. Quando eu chorava, dizia que tá usando a morte da mãe para se fazer de vítima. E eu segui minha vida, e ele continuou com a vida dele lá, e dane-se o mundo. Desculpa, meu pastor. E aí eu tô contando a minha história, e eu posso te contar a história de gente que eu sei que cometeu suicídio. E ele até postou lá, fulano, porque ele sabia que o cara ele mandou a matéria pro cara. Então assim, eu não consigo ver Deus e nem o diabo. Eu vejo sem vergonhice. Safadeza. O traficante que vende a droga pra você, ele sabe o mal que a droga faz pra você. Ele não é inocente. Ok? A gente tem que terminar. Eu quero que o senhor me perdoa. Não, pastor. Eu quero te pedir perdão, porque eu não tinha a intenção de levar o podcast para esse lado. Não, eu entendo a sua dor. Mas eu não queria de verdade, não. Não, o senhor precisava. Não, é um grito da sua alma. Não, é o grito de sua alma que o senhor precisava. Talvez Deus proporcionou esse tempo aqui. Amém. É porque não... Expor situações como essa também é cura, Não, mas essa exposição eu já fiz. Mas aqui, em podcast, já fiz. E tem um podcast que eu fiz. Por isso que eu digo assim, com todas as pessoas que eu vou... Desculpa as perguntas aqui. Os caras cagam pra você, irmão. Os caras não estão nem aí se você está morrendo, você não estão nem aí. Não tem nenhum tipo de sentimento. O cara não tem nenhum tipo de sentimento. E é interessante que às vezes, infelizmente a internet faz isso, aparece na nossa timeline, né, a figura, né? Você vê vídeos do cara, tu vê o ar de deboche. A senhora faz leitura. Ele tem um ar de deboche. Ele fala com ar tipo, tô colocando a intriga, tô colocando a confusão. Isso, e deve lá olhar lá, igual a história do Rodrigo fala, né? Como é que tá o Ibope, né? O cara, assim, ele não tá preocupado se ali tem uma família, se ele tem um filho pequeno, se ele tem uma mãe, se tem um neto, se tem uma igreja, se tem um ministério, se tem uma senhora. Ele não tá preocupado com nada disso. Então ele não tá preocupado em moralizar a igreja, ele tá preocupado no dele, no dinheiro na conta dele. Mas aí, de verdade... Mas eu acho que o senhor não entendeu minha colocação. Eu não falei que a pessoa se preocupa em moralizar a igreja. Eu disse que existem situações que Deus permite para moralizar mas a não sua moraliza, própria igreja, não, né? não moraliza. Não é ele que vai moralizar. Mas Deus mas tem é Deus através tem de seus situação. meios para moralizar a igreja. Então, Deus tem os seus meios. Os meios de Deus não são essas pessoas. Os meios de Deus... Nenhum deles. Os meios de Deus, às vezes, são desconhecidos. Não, mas para isso não. Eu não acredito nesse cara, não. Eu quero te pedir perdão. Não, tudo bem. De verdade, eu não quis transformar esse momento, que para mim é de muita relevância, por vários motivos. Primeiro, para quem não sabe, o pastor Fábio, ele veio de Curitiba para participar do meu podcast. Achei disso de uma grandeza fenomenal e eu sou grato a Deus pela sua vida. Sou grato a Deus pela vida do Daniel. E... Eu vou ter que vir de novo agora. Não, eu te peço perdão e eu não costumo fazer isso. O Lucas sabe, né, Lucas? Geralmente eu deixo o convidado falar, é porque eu acho que de repente esse é um tema que me incomoda muito, não mais pelo indivíduo, mas pela complacência da igreja, de ter aceitado essa permanecência desse indivíduo no cenário, e ele foi criando seus discípulos, né? E tem gente que é amigo e nada contra, tem gente que é parceiro, tem gente que também ganha, tem gente que faz parte, e esse camarada tá aí como se não houvesse um amanhã, como se não houvesse justiça, ele zomba. Quando você fala que você vai botar ele na justiça, ele faz piada. Ele fala, todos vamos pro tribunal. Ele faz piada de justiça, né? Ele deu tanta sorte que no dia da audiência foi o dia que a minha mãe teve maior crise. Eu levei o laudo da minha mãe, que eu tava dentro da UTI com a minha mãe. Mas para ele foi nada isso. Dane-se. Então, assim, eu peço perdão ao senhor por isso, mas eu